Papo de Grande. Temporada Prefeituráveis para Santa Maria 2024. Parceria comercial Cassisme, De La Páscoa, CRVR, Santa Maria Ambiental. Olá, estamos aqui para mais um episódio do Papo de Grande, nosso podcast que nessa primeira temporada está conversando com os pré-candidatos a prefeito de Santa Maria. E nesse episódio, recebendo Giuseppe Riesgo. Obrigado pela presença. Obrigado, Alexandre. Eu agradeço o convite nesse podcast com esse nome criativo, né? Papo de Grande com o Alexandre de Grande. Achei legal de ver. Conversa de gente grande, né? Giuseppe, vamos lá? Vamos lá. Antes de mais nada, queria que tu se apresentasse um pouquinho da tua história, da tua trajetória. Foi eleito deputado estadual muito jovem ainda. Conta para quem está nos acompanhando aí um pouquinho de ti. Tá bem. Bom, meu nome é Giuseppe Meneghetti Riesgo, né? Eu sou daqui de Santa Maria, nasci aqui na cidade. Meu pai veio de São Borja, minha mãe veio de Faxinal do Soturno, ali na Quarta Colônia. Então a gente tem origens diversas aí no estado de onde o pessoal veio, né? A parte dos Meneghetti, quem é da Quarta Colônia deve conhecer um monte de Meneghetti lá, com certeza são todos meus parentes. Nasci aqui, me criei aqui. Estudei Direito na Federal de Santa Maria, passei lá logo que eu terminei o colégio, na época tinha trocado do PES para o PS, era processo seletivo na universidade, entrei na Federal de Santa Maria e me formei advogado lá. Lá me envolvi bastante com o movimento estudantil, principalmente um movimento que era contrário à corrente maior da universidade, que era um movimento estudantil de esquerda. O meu era um movimento contrário a isso, era um movimento de direita liberal. Fiz parte do diretório do direito da UFSM, como secretário-geral, depois secretário de Pesquisa e Extensão, ajudei alguns amigos a conquistar o DCE também do UFSM, lá em 2016, na Chapa Libertas. Eu não fiz parte, mas tinha amigos que faziam parte. E logo que eu me formei em 2017, eu decidi concorrer a deputado estadual. Concorri a deputado e me elegi deputado estadual com 22 anos de idade, tomei posse com 23. Até onde eu sei, até eu consegui encontrar lá nos registros da Assembleia, eu sou o segundo mais jovem da história. Perdi para o Schirmer, daqui de Santa Maria, que foi eleito na década de 70, não lembro se era 72 ou 4 que ele foi eleito deputado estadual, ele era vereador aqui, se elegeu deputado estadual com 22 e um pouco menos que eu. Então, cumpri esses 4 anos de mandato como deputado estadual na Assembleia Legislativa. A minha área de atuação sempre foi muito focada em tentar facilitar a vida de quem quer empreender, de quem quer trabalhar, de quem quer produzir nesse país, que é tão difícil produzir aqui, né? Tentar reduzir imposto, reduzir burocracia, facilitar a vida de todo mundo, tornar o governo menos pesado na vida das pessoas para que o cidadão tenha mais dinheiro no seu bolso. No fim das contas, o meu resumo é esse, assim, eu quero que as pessoas tenham o dinheiro fruto do trabalho delas com elas, e não na mão de um político que vai vir aqui prometer 1000 coisas, que vai solucionar isso, solucionar aquilo. E aí acabei entrando na política desse jeito, encerrei meu mandato em 2022, aumentei minha votação de 16 mil votos para 28 mil votos e acabei não sendo reeleito porque o meu partido fez uma quantidade menor de votos. Se for ver, o sistema eleitoral é meio complexo de compreender, mas ele é assim que ele funciona, né? Não são os mais votados que são eleitos, que é uma coisa bem estranha para as pessoas que estão acompanhando a política no Brasil. E agora, 2024, eu sou pré-candidato a prefeito aqui em Santa Maria. E como a gente sabe, o prefeito de uma cidade é o grande gestor, o síndico da nossa cidade. Por que o Alexandre de Grande, quem está nos acompanhando, o eleitor de Santa Maria, deve apostar o seu voto no Giuseppe Riesgo? Tá bem, eu acho que antes de mais nada é mudança e renovação, né? Santa Maria é uma cidade que a gente brinca entre nós, assim, que tu sai dela 3 meses, 4 meses, quando tu volta parece que mudou tudo. Mas tu sai dela 10 anos, 15 anos, parece que tá tudo a mesma coisa. E eu tenho essa tristeza de ver Santa Maria parada no tempo. Parece que a gente não avança muito e nós vamos olhar as outras cidades do Rio Grande do Sul, outras cidades do Brasil, são cidades que parece que estão crescendo, se desenvolvendo, se modernizando, e Santa Maria parece que está parada, travada no tempo. E a gente ainda vai ver os outros possíveis pré-candidatos a prefeito, tem vários ali ex-prefeitos, né? Pessoas que já tiveram a chance de administrar a cidade, e parece que a gente está sempre voltando para as mesmas práticas. Parece aquele time de futebol que quer trazer aquele ídolo antigo que fez não sei o que 20 anos atrás, e aí chega na hora, a pessoa já está ultrapassada, já não tem muito mais o que entregar mais, está ali por uma tentativa de voltar, aquele saudosismo, e na verdade a gente tem que não olhar para trás, a gente tem que olhar para frente. Santa Maria tem que olhar para o futuro, tem que pensar o que vai fazer para Santa Maria ser uma cidade melhor para se viver, melhor para as pessoas virem para cá, para deixar de ser uma cidade só de passagem, para as pessoas não virem aqui, estudam e vai embora. Porque eu conheço de gente, veio para cá, estudou e foi embora, veio, estudou e foi embora, ninguém fica aqui. E nós precisamos trazer possibilidades
possibilidades das pessoas quererem ficar aqui. Tem que ser uma cidade atrativa, tem que ser uma cidade bonita, tem que ser uma cidade boa de se viver. E para isso a gente precisa de mudança, renovação, novas práticas, novas ideias, e eu estou humildemente me propondo a fazer isso para que a gente tenha uma cidade um pouco diferente do que nós tivemos nos últimos 20, 30 anos. Tu acabou de falar que a tua segunda eleição tu não conseguiu se eleger justamente por conta do partido. Sim. Vai mudar de partido para a próxima eleição? Eu tenho vários convites, né? Eu fico feliz de ver que eu tenho vários convites porque os outros partidos identificam em mim uma possibilidade de renovação dos quadros e uma possibilidade de fazer uma boa candidatura, uma candidatura forte, porque muitos deles dizem que eu sou um bom candidato, mas o meu partido é pequeno, e que se eu tivesse num partido maior, eu poderia ser um melhor candidato com um partido melhor. Isso que eles dizem, né? No momento eu estou ouvindo as ofertas, estou conversando com todos eles. O meu partido é o Partido Novo, né? Um partido que eu ajudei a construir, que eu ajudei a criar, um partido feito de pessoas que vieram de fora da política numa tentativa de tornar a política um ambiente um pouco mais que atraia pessoas que não estão acostumadas a estar a vida inteira. O cara que entra como vereador, vira deputado, vira prefeito e assim vai indo, né? Nós queremos dar a possibilidade de pessoas de fora virem também. E é um partido com uma ideia bem clara, assim, de ideológica, né? Nós somos um partido de direita liberal, nós queremos aquilo que eu falei no início do programa, a gente quer menos governo, menos controle estatal, menos burocracia, menos dificuldade, mais liberdade para as pessoas, mais liberdade para o cidadão. Então os partidos que estão falando comigo, eles têm que ter no mínimo essa linha de pensamento parecida, né? Eu ainda estou ouvindo, mas no momento eu sigo no meu partido, porque eu imagino que o importante aqui para Santa Maria não é o partido que o candidato está. O importante para Santa Maria é quem é o candidato, o que ele vai oferecer, o que o prefeito de Santa Maria vai fazer e não qual partido que ele é. Nessa linha, como é que tu pensa a cidade em termos de desenvolvimento socioeconômico? Eu não vou tratar só de economia. Como é que Santa Maria pode melhorar, crescer mais, atrair indústrias, gerar emprego? Como é que tu tem nesse planejamento? Eu imagino que o primeiro de tudo, Alexandre, é a gente utilizar o nosso potencial ao máximo, né? Eu tenho a impressão que Santa Maria não utiliza todo o seu potencial. A gente tem várias universidades, a gente tem várias incubadoras de empresas, a gente tem uma mão de obra muito qualificada, a gente tem um monte de gente qualificadíssima que está se formando na cidade e a gente não utiliza isso ao máximo. Esse seria o primeiro ponto. Então, focar naquilo que é o processo econômico do momento, que é inovação, tecnologia, coisas que podem ser feitas à distância. A gente pode ter gente aqui em Santa Maria trabalhando para empresas de fora, trabalhando para empresas dos Estados Unidos, da Europa. Não precisa necessariamente a empresa estar fixa aqui, né? Mas a gente precisa atrair essas empresas para virem contratar as pessoas que estão aqui para que as pessoas continuem aqui. Nós precisamos também ser um ambiente atrativo para aquele outro tipo de empresa mais tradicional que precisa da mão de obra presencialmente. Então a gente tem que ter um distrito industrial melhor, a gente tem que ter um acesso melhor com rodovias duplicadas, utilizar a ferrovia. A gente tem trem na cidade, tem uma ferrovia que cruza a cidade de fora a fora, vai lá da Zona Oeste até a universidade, e a gente não usa aquele trem. Não usa para transporte interno, não usa para transporte de passageiros, não usa para transporte de cargas quase, usa muito pouco. O nosso aeroporto é um problema também, ainda, até hoje, a gente usa a pista da base aérea, sempre dá problema com a base aérea, tem que ficar fazendo aquele acordo com eles. No fim das contas, a pista é da base aérea, o aeroporto civil ele acaba utilizando como se fosse secundário. Tem um limite de tamanho de aviões, que agora já começaram a resolver para a gente poder ter voo direto para São Paulo. Então, tem um gargalo de infraestrutura muito problemático com a nossa cidade. Nós, apesar de estarmos no centro geográfico do estado, nós não estamos no centro econômico do estado. É uma ilusão dizer que Santa Maria está no centro do estado. É o centro apenas geográfico. Se tu pegar de Santa Maria em direção à fronteira, a gente tem cada vez menos cidades, é cada vez mais escassa a quantidade de pessoas que vivem ali, cada vez mais escassa a economia. Então a gente é como se fosse perto do limite do eixo econômico do estado. Se for pegar o eixo econômico do Rio Grande do Sul, é Porto Alegre, Caxias do Sul, Serra Gaúcha, um pouco ali Lajeado, Santa Cruz, fica tudo naquele canto. A gente está afastado. Nós precisamos atrair isso mais para o nosso lado. E isso, obviamente, desenvolvimento econômico é empresa, é produção, é qualidade de possibilidade dessas empresas estarem aqui. Então o meu foco primordial para fazer Santa Maria se desenvolver é atrair investimentos, é atrair essas empresas, é melhorar a infraestrutura e fazer com que seja uma cidade atrativa. Aí as coisas naturalmente passam a acontecer e, lógico, né, tem que ir atrás, tem que buscar, tem que encontrar mais investimentos. Isso é um trabalho que o prefeito tem que estar disposto a fazer. Algum segmento específico, assim, com maior potencial, tu enxerga na cidade? Alguma área para desenvolver economicamente, tu acha que vale apostar se tu eventualmente for prefeito? Eu diria que a parte tecnológica, tecnologia e, se a gente for tentar especificar mais ainda, tecnologia voltada ao agronegócio. Nós somos o centro geográfico do estado, na nossa volta tem
produtores rurais dos mais diversos tipos, áreas. A gente acaba sendo um centro, um hub tecnológico de compra de produtos para essas pessoas também. Muita gente tem propriedade fora e vem morar aqui, tem propriedade fora e vem dormir aqui, ou tem propriedade fora e vem aqui para comprar as coisas que precisa. Se Santa Maria virar um centro tecnológico focado também, lógico que dentre outras coisas no agronegócio, eu acredito que a gente tem um potencial de crescimento muito grande e também nós podemos voltar a ser o centro logístico que nós éramos no passado. Nós nos desenvolvemos em cima dos trilhos, né? Santa Maria, se for pegar a história da Santa Maria, né? Década de 30, 40 e 50 foi o trem que fez Santa Maria crescer. Década de 60, 70, 80 e 90 foi a universidade que fez Santa Maria crescer. 2000, 2010, 2020, não tem muita coisa que faz a gente se desenvolver. A gente tem que pegar 2030 em diante e ser a cidade da tecnologia, ser a cidade do conhecimento, ser a cidade que vai utilizar ao máximo o potencial da universidade, dos estudantes, das empresas de tecnologia que vão vir para cá para fazer com que isso aqui volte a ser um ambiente de grande crescimento e prosperidade, faça com que as pessoas queiram vir para cá e não queiram ir embora daqui. Assuntos específicos da cidade, do dia a dia da comunidade. Vou começar com o transporte público, o transporte coletivo. E aí a tua filosofia do partido é o estado mínimo, né? Quanto menos intervenção, melhor. Como é que tu enxerga o transporte público, que é um problema de todas as cidades, a nível Brasil, quem sabe até do mundo? Transporte público em Santa Maria. Sim, é um problema grave. Nós temos essa questão que no transporte público que ainda não foi nem licitado. Nós não temos uma facilidade de acesso com o transporte público, nós temos ônibus que não tem ruas preparadas para receber os ônibus com o peso que nós temos. Se a gente for olhar nas nossas ruas da cidade, começa a criar aqueles... a gente chama popularmente de cucuruto, né, do asfalto, porque o peso não sustenta. O acesso à universidade é o acesso que dá mais rentabilidade para as empresas de ônibus, enquanto outros não dão tanto. Eu imagino que ônibus também é uma coisa que a gente tem que repensar e ver como que nós vamos reestruturar isso aí. Não dá para achar que a única forma de transporte público é ônibus, aquele grandão que tem um motorista e bota um monte de gente, aquele ônibus ocupa aquele espaço e vai até um lugar. Tem determinados lugares que não consegue entrar ônibus, tem que ser um transporte um pouco menor, um pouco mais barato. Tem outros lugares que talvez seja melhor pegar um trem, que seja, imagina um trem do centro até a universidade, como é que seria. E tem toda a questão da licitação, e esse transporte público não pode ser feito desse jeito que está sendo feito hoje, que ainda não foi licitado. Eu tenho uma ação popular na justiça que eu entrei quando era universitário, em 2015 ou 2016, que até hoje não foi julgado. O transporte público de Santa Maria ele é precário ainda, ele é mal pensado, ele é mal estruturado. Tem que fazer toda uma reestruturação, um repensamento de como isso vai ser feito para que a gente faça com que o transporte público não seja utilizado por apenas necessidade. O transporte público tem que ser utilizado também por conforto e por comodidade, por mais facilidade, por melhoria e por ser melhor para mim, cidadão, mesmo que se eu tenha dinheiro ou não tenha dinheiro. A gente tem que se espelhar muito em como é o transporte público em países desenvolvidos, na Europa, por exemplo, onde as pessoas de alta renda também pegam. Um cara de alta renda na Europa, ele pega trem, ele pega metrô, ele pega ônibus, porque é fácil. Não porque tem qualidade? E não porque ele não tem dinheiro. Agora, um país que não é exemplo de transporte coletivo são os Estados Unidos. Nos Estados Unidos ninguém pega transporte coletivo. Lá todo mundo, cada um tem seu carro e é isso aí. Acaba gerando aquelas cidades feitas para carro, que é algo que eu particularmente não gosto muito. Eu acho que não é confortável viver numa cidade feita para carro, como por exemplo Brasília. Para tu ir para qualquer lugar tem que usar carro. Para tu ir a pé para um lugar é uma dificuldade gigantesca. Se tu não tá de carro, tem que pegar um transporte público, é um horror. São cidades afastadas, são cidades espalhadas, que acaba se tornando um ambiente quente, sujo, feio, complexo, com muita movimentação de carro. Cada carro tem uma pessoa e isso não é agradável de se viver. Eu imagino que o mundo ideal, as cidades ideais, são aquelas cidades um pouco mais compactadas, onde as pessoas têm acesso a fazer as suas atividades do dia a dia mais a pé, e não necessariamente ter que se deslocar a cidade inteira para ir trabalhar ou para ir comprar alguma coisa. Ter aqueles ambientes mistos, né, de comércio embaixo com residência em cima, tu consegue caminhar na rua. Isso traz mais comodidade para o cidadão, isso traz mais conforto para a qualidade de vida, e isso traz mais segurança pública também. Tu imagina a cidade feita para carro, normalmente é uma zona residencial, uma casa que tem um muro, um prédio que tem um muro, não tem zona comercial embaixo, tu não quer caminhar de um lugar para o outro porque não tem absolutamente ninguém na rua, que o lugar está vazio, muito diferente de uma cidade feita para pedestre,
onde tem um prédio com um comércio embaixo, tem uma conexão das pessoas, tu pode caminhar na rua naquele ambiente porque tem gente participando ali do comércio, tem iluminação pública, é um ambiente muito melhor de se viver. E o transporte público acaba se tornando mais viável economicamente quando tu tem mais pessoas juntas no mesmo lugar e não um transporte público onde tem que buscar uma pessoa em cada cantinho daquele bairro, tu vai pipocando um pouquinho porque as casas estão afastadas, porque as pessoas moram de forma afastada. Então o transporte público não tem uma solução mágica, assim, não é, vou fazer isso aqui, vou licitar e tá resolvido. Vou botar mais ônibus e tá resolvido. Se chegar um candidato aqui com a fórmula mágica do transporte público, eu vou desconfiar e eu quero conhecer, que ele me diga a fórmula mágica. O fato é que é muito complexo, muito difícil, mas a linha geral é essa. Tornar o transporte público um pouco mais agradável para que todos possam pegar e não apenas aqueles que precisam dele. Subsídio, tu é contra ou a favor? Subsídio, em regra, eu sou contra. Eu imagino que se tem alguma coisa que não dá muito certo, é difícil tu tirar de onde dá certo e colocar lá. Exceto se for algo que vá trazer um benefício para toda a cidade. O transporte público pode ser um exemplo de, em determinados casos, o subsídio fazer sentido. Mas tem que ser cada caso um caso. Tu não pode ficar subsidiando um sistema falido, como nós estamos fazendo hoje, com recursos drenados de outra área. Porque aí tu tem um sistema mal feito, mal pensado, que vai dar prejuízo por óbvio, e aí tu fica injetando dinheiro para tentar salvar algo que não vai dar certo. Um exemplo disso é o sistema de coleta de lixo de Caxias do Sul. Todo ano a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul coloca milhões de reais naquela empresa da coleta de lixo porque aquilo lá não dá resultado. O coleta de lixo pode ser alguma coisa que vá vir a ter subsídio um dia porque tu precisa ter a coleta de lixo na cidade. No entanto, aquele caso de Caxias deixa muito claro. Já tá morto aquilo lá, já tá quebrado, já tá falido, não dá para tu ficar botando dinheiro numa coisa que vai quebrar. Agora, se tu refizer aquilo lá, repensar, reestruturar e necessitar talvez um subsídio, aí é algo a se pensar, mas não é a solução para os problemas também. Além do transporte coletivo, saúde é outro problema que também afeta os brasileiros, as cidades e os gestores públicos. Como é que tu pensa a saúde do município de Santa Maria? Tu acompanha e que planos tu tem? É um problema bem recorrente. Se a gente for fazer uma pesquisa entre o cidadão de Santa Maria, nós vamos ver que a maior preocupação do cidadão é a saúde. Acesso à saúde, dificuldade de conseguir ter acesso a um posto, acesso a um médico, acesso a um atendimento mais rápido, com maior qualidade. E isso também é algo que tem que ser avaliado caso a caso, um por um, ver onde é que precisa de um novo posto de saúde, mas principalmente melhorar aqueles que já existem. Solução mágica, construir novos hospitais, vou construir um novo hospital. Olha o hospital regional. Anos e anos e anos dizendo que iam construir um novo hospital, aí ele ficou pronto, e aí? Não tinha ninguém para administrar, não tinha dinheiro para administrar. Não é somente construir. Na verdade, construir é a parte mais fácil na política e a parte mais barata até. Constrói um hospital e deixa ele lá. O problema é tu gerir esse hospital, é tu gerenciar ele. E eu imagino que nós podemos atrair também, utilizar também parcerias público-privadas para isso. Um posto de saúde, ele é público, na minha visão, se ele dá acesso ao público sem cobrar nada do cidadão que lá está acessando. O SUS é assim que funciona. E não necessariamente tenha que ser gerenciado pelo público, não precisa ser de propriedade da prefeitura o posto de saúde, assim como não precisa ser de propriedade do Estado ou da União. Um exemplo, né, a gente tem dois exemplos bem claros aqui em Santa Maria. O USME é um hospital público, gerenciado pelo público, administrado pelo público, que dá acesso ao público. O hospital de caridade não é um hospital público. Não é gerenciado pelo público, ele é gerenciado pelo privado. Mas, se tu chegar no hospital de caridade precisando de atendimento, eles vão te atender. Ele tem acesso ao público. Então eu imagino que a melhor forma, a melhor estrutura para a gente conseguir atender as pessoas é criar parcerias público-privadas com a administração privada de alguns espaços para ser mais eficiente, mais barato, com melhor qualidade, melhor atendimento e permitir o acesso ao público dessas pessoas. Como é o SUS no Brasil, né? O Brasil como um todo, tu vai pesquisar. Eu, quando era mais novo, eu achava que o hospital do SUS todos eram administrados pelo governo, com médicos contratados pelo governo, enfermeiras contratadas pelo governo, e não, na verdade não. A grande maioria dos hospitais do Brasil são, na verdade, privados, administrados pelo privado, com pagamento pelo poder público para que as pessoas possam ter acesso sem pagar nada. Eu acho que esse é o modelo ideal. A educação também, Santa Maria, forma. Tem uma rede grande de escolas, de alunos, professores. Creches. Exatamente. Também tu acredita na parceria público-privada? Mesma coisa. A escola pública não necessariamente precisa ser de propriedade da prefeitura. A creche pública não necessariamente precisa ser de propriedade da prefeitura. Tem um caso que eu gosto muito de citar, que é o caso de compra de espaço em creches, que o nome criado é os vouchers escolares, né? Isso foi feito no Brasil já, foi feito em Porto Alegre, eu conheço uma série de cidades que já fizeram isso e é basicamente o seguinte, a pessoa que não tem condições de colocar o filho dela numa creche, ela se cadastra, ela explica, ela avisa,
a minha renda não é condizente, eu não tenho dinheiro para colocar meu filho numa creche, não tem creche nenhuma da prefeitura na minha região, não tem nenhuma perto do meu trabalho, eu preciso que a prefeitura me ajude. O prefeito vai lá, vai pegar essa pessoa, vai ver onde que ela trabalha, onde que ela mora e vai encontrar uma creche para ela, seja privada, perto do trabalho. Onde ela mora, dificilmente vai ter creche privada, porque se são pessoas de baixa renda naquela região, a tendência é que não tenha nenhuma creche privada, porque as pessoas não vão ter condições de pagar, e pague, então, a mensalidade da creche para a pessoa ali, ou crie um incentivo, uma possibilidade de parceria para se construir uma creche nova privada naquela região e permitir que as pessoas tenham acesso. Por que eu tanto falo do privado, né, Alexandre? Porque no privado é muito mais fácil de administrar. É mais fácil de contratar, mais fácil de demitir, é mais fácil de comprar, é mais fácil de construir. No público, para contratar, tem que fazer concurso público. Para demitir, tu tem que fazer um processo administrativo. Para comprar qualquer material, tem que fazer uma licitação. Para construir, tem que fazer uma licitação. A chance de ter desvio de recurso é muito grande. A chance de ter atraso na obra é muito grande. A chance de ter depredação do patrimônio porque ninguém é o dono, né, ninguém está ali cuidando, é muito grande. O risco da gente perder muito dinheiro é muito grande. E o risco de ser mal administrado depois também é muito grande. No privado é o contrário. É uma pessoa que está colocando o dinheiro dela, está colocando o risco dela, ela que compra, ela que vende, ela que demite, ela que contrata, ela que toma o cuidado daquele patrimônio e ela vai ter que fornecer o serviço e ela quer que o serviço seja bom e ela vai querer ser remunerada por isso. A pessoa que está ali colocando o filho dela na creche, para ela não vai mudar quase nada. Na creche pública, ela talvez até entre numa fila, fique um tempo esperando, seja aquela dificuldade. Na privada ali, ela também vai ter que entrar numa fila para poder pegar o registro da prefeitura, mas ela não vai pagar nada no final do mês. Essa é a ideia da parceria público-privada. É o cidadão ter acesso à qualidade do serviço privado sem necessariamente ter que pagar. Então seria na creche, seria talvez num posto de saúde, numa escola. Só que isso, lógico, né? Se eu for um dia eleito prefeito, eu não vou conseguir fazer isso em janeiro, né? Em um mês, 2 meses, um ano. É algo demorado, é algo difícil, mas é uma mudança de mentalidade que pode trazer uma melhoria significativa na qualidade dos serviços públicos da cidade, sem que aumente o custo de vida do cidadão para poder acessar isso aí. Nesse trabalho, no eventual governo, claro, tu vai precisar e tu vai ter muito a questão da relação com o funcionalismo público municipal. Com certeza. Muito se critica, às vezes, né, essa morosidade, digamos assim, o fato de não andar o serviço público, justamente pelo servidor ser concursado, ter uma estabilidade. Como é que tu vê isso? Como engajar esse servidor nessa mudança de mentalidade que tu está colocando? Bom, para mim é o seguinte, o servidor público ele tem que ser valorizado, primeiro de tudo, né? A prefeitura não funciona sem o servidor público. E isso a gente tem que reconhecer, admitir e deixar claro para todo mundo. Existem algumas exceções que são, sim, pessoas que não trabalham direito. Mas a grande maioria deles, dos que eu conheço, do que eu já vi, eles se dedicam, eles trabalham e eles estão preocupados com o futuro. O problema é que o cara que trabalha muito e se dedica muito, dificilmente ele é tão reconhecido e tão valorizado quanto deveria. E aquele que trabalha pouco e se dedica pouco, dificilmente ele é punido como deveria. Então a minha linha de pensamento é valorizar os bons, valorizar os melhores, trazer os melhores para dentro da nossa administração. Então os bons servidores públicos, na minha visão, aqueles que trabalham mais, aqueles que se dedicam mais, que se preocupam com o futuro da cidade, devem sim ser valorizados e até elevados a cargos de gerência, de administração, que consigam ganhar um extra, ganhar um FG, ganhar alguma coisa a mais para poder incentivar ele, para que, não só financeiramente, né, mas financeiramente também, que é importante, para que a gente traga essas pessoas com mais vontade de trabalhar para cima, né, e faça com que eles puxem seus colegas também. Eu, como prefeito, obviamente que eu não conheceria todos os meandros da administração pública. Eu preciso do servidor público, eu preciso do funcionário e eu preciso daquela pessoa engajada, com vontade de trabalhar. Eu preciso que aquela pessoa queira que abrace o nosso projeto por um futuro de cidade. Então a gente tem que sim valorizar os servidores públicos e fazer com que eles tenham um espaço melhor na prefeitura e consigam crescer junto conosco. Para que isso seja feito, eu preciso, obviamente, me reunir com eles, conversar com eles, explicar o projeto, fazer com que faça sentido para eles e não forçar de cima para baixo alguma coisa dizendo que a partir de agora é assim e está resolvido. Senão, assim a gente não consegue administrar ninguém. Qualquer analista político que acompanha a política sabe que não só no Brasil, mas no mundo a gente vive uma polarização, né? Política, esquerda e direita, e é a realidade que a gente vive hoje aqui. Tu pretende se colocar como o candidato da direita no próximo pleito? Eu acho que não dá para fugir do que nós pensamos e quais são as nossas ideias e as nossas estratégias para o futuro da cidade. Eu sou uma pessoa mais alinhada à direita, isso é evidente. Eu tenho uma visão política de direita liberal, né? Claro que eu não sou um direitista radical, eu não acho que o radicalismo vai nos levar a lugar algum, mas eu tenho um alinhamento mais à direita do que à esquerda. Se necessário for, né, durante a campanha a prefeito,
ter que me opor a alguém, ideologicamente falando, eu vou me opor à esquerda. Eu me oponho à esquerda, eu não gosto das ideias de esquerda. Eu acho que elas trouxeram atraso para o nosso Brasil, atraso para o nosso país, para o mundo como um todo, e eu não quero essas ideias sendo estabelecidas aqui em Santa Maria. Eu quero ideias de liberdade e não ideias de autoritarismo, como a esquerda faz. E a esquerda se coloca como uma grande defensora dos oprimidos, defensora das igualdades, das diferenças, mas no fim das contas a esquerda é autoritária, monopolista e não aceita diferença nenhuma. Tu pode ser diferente desde que tu seja de esquerda. É assim que eles são. Mas é óbvio que numa campanha para a prefeitura o importante não é se eu sou de direita ou se eu sou de esquerda. O mais importante não é isso, né? O mais importante é o que eu vou trazer para o futuro da cidade, o que eu tenho para mostrar para o futuro da cidade, o que a gente tem para apresentar, qual é o nosso projeto, qual é a nossa ideia, qual é a nossa proposta. E eu imagino que o cidadão vai olhar isso, vai ver se é uma pessoa mais alinhada ideologicamente àquilo que ele acredita. Eu imagino que uma pessoa que é uma esquerda radical não vai querer votar em mim, assim como uma direita radical não vai querer votar no candidato da esquerda. Então nós temos que encontrar um meio termo nesse caminho aí para conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A pauta ideológica, se colocando claramente, sem ser em cima do muro, que nem vai vir gente aqui dizendo, eu não sou nem direita nem esquerda, eu sou do povo, eu sou pra frente, eu sou não sei o quê. Eu particularmente acho isso bobagem. Acho que tu tem que ser alinhado com algum lado. Mas também eu não vou pautar minha campanha só dizendo que eu sou de direita, porque isso não faz sentido nenhum pro futuro da cidade. Agora o Partido Novo, que a gente não sabe se tu vai concorrer, uma eventual candidatura por ele ou não, ele é muito rígido em algumas regras, inclusive em alianças. Como é que tu enxerga a possibilidade de alianças para o pleito municipal? Tu faria? Sim. Com quem? Como é que tu enxerga isso? É necessário, inclusive? É necessário. O Novo já foi mais radical. Na verdade, não era o Novo, era o João Amoedo. O Novo foi criado pelo João Amoedo e ele se perdeu no meio do caminho. Uma das coisas que ele achava era que o Novo não podia se coligar e se aliar com ninguém, o que eu acho um erro e acho uma bobagem. A candidatura municipal é um claro exemplo disso. Nós precisamos ter outros partidos na aliança para que nós possamos ter uma proposta conjunta. Tem que ter mais gente junto, tem que ter gente que inclusive já administrou e sabe dos problemas que tem a administração ou que já estiveram perto disso e já participaram de campanhas eleitorais anteriormente. Então eu quero sim fazer alianças, eu já falei várias vezes, o meu vice não vai ser do Novo, eu não quero um vice do Novo, eu quero um vice de outro partido que seja alinhado com a minha linha de pensamento e que tenha também a chance e a vontade de construir isso junto comigo, seja construído durante a campanha, seja construído durante o governo também, com espaço na prefeitura para poder trabalhar em conjunto. Então sim, vou fazer alianças e quero que seja uma construção de candidatura conjunta com outros partidos da cidade. No eventual governo, tu pode ter o Eduardo Leite como governador, que seja no pequeno período, e o Lula como presidente. Como é que tu vai se portar frente a isso? Daqui a pouco tu precisa de recursos federais e estaduais. Sim. Isso já é uma coisa que vou me preocupar com isso no futuro, né? Vou me preocupar com isso depois. O Eduardo Leite é um cara que eu conheço pessoalmente, eu tenho um contato direto com ele, já tive as minhas discordâncias, já tive as minhas brigas com ele, inclusive, quando eu discordava das posições dele, e já tive minhas posições favoráveis. Ele é um cara razoável, eu consigo conversar com ele, convencer e explicar o motivo de Santa Maria, que é uma das cidades mais importantes do estado, precisar de determinado recurso ou determinado investimento. Com o Lula eu nunca tive contato algum e nem quero ter, sendo muito, muito sincero, assim, exceto se for por um bem maior, que é o futuro da cidade. Se eu precisar ter que ir lá conversar com ele, aí teria que buscar alguma pessoa que é aliado dele, que pensa também que seja da cidade, que queira fazer essa ponte e queira também ganhar os louros políticos disso, né? Uma pessoa que digamos, vamos lá, um exemplo aí, o Paulo Pimenta. O Pimenta é de Santa Maria e ele é aliado do Lula. É claro que ele quer que Santa Maria se desenvolva também, né? Para ele é bom eleitoralmente também. Então, eu acho difícil que ele vá negar esse tipo de contato com um presidente, caso seja necessário para o futuro da cidade. Eu não teria problema de deixar de lado a desavença ideológica e também ética ali com essas pessoas, para que a gente possa conversar, olhar e falar, isso aqui é para o futuro da cidade, deixa de lado a nossa briga, vamos falar o que Santa Maria precisa. Às vezes é necessário fazer isso, e na política também é isso, né? Eu discordo da pessoa, não gosto da linha de trabalho dela, eu acho que está errado, eu acho que não tem que fazer daquele jeito, mas, né, se tiver que conversar, tem que conversar. Caso agora o Javier Milei, eleito presidente da Argentina, ele tem pavor do Lula também, mas ele tem que convidar o Lula para a posse dele, é um chefe de Estado, paciência, né? Tem que aceitar, é assim que é, né? A política é assim, não são só pessoas do nosso lado, são pessoas que representam a população como um todo. O que tu tirou de experiência como deputado? O que tu traz para esse eventual eleição? E como é que tu enxerga a política brasileira e até mundial?
Olha, o que eu tirei como deputado é que a política às vezes é um grande jogo de cena. Isso é muito ruim, assim. Para mim foi triste de ver que é um grande teatro às vezes, né? Que a pessoa, na frente das câmeras, ela fala que ela pensa e preocupa com a cidade, com alguma coisa assim, mas depois na prática ali não tá muito preocupada com isso. Ou às vezes na frente da câmera fingem brigar e depois ali atrás estão negociando e vendo como é que eles vão trabalhar juntos. Eu imagino que a política tem que ser um pouco menos teatral, né, e um pouco mais mundo real, um pouco mais pessoas normais entrando na política, né? A gente não pode também tornar os políticos grandes salvadores da pátria, grandes messias e grandes pessoas intocáveis. Os políticos são pessoas normais, assim como nós, né? São pessoas que têm o seu dia a dia, têm a sua vida, têm a sua família. Eu aprendi muito na política e aprendi também a ser um pouco menos brigão com pessoas que eu discordo. Porque tem vezes que, quando eu vou pegar o início da minha trajetória ali, eu era mais brigão, mais firme, mais intransigente, e depois eu fui vendo que às vezes eu preciso conversar com uma pessoa e às vezes até eu posso estar errado. Às vezes a minha visão que eu tinha 1 ano atrás, 2 anos atrás, eu não concordo mais hoje em dia, porque existem visões diferentes por algum motivo, né? Eu não tenho a arrogância e a petulância de dizer que eu sou o único que tem a solução correta, eu sou o único que sei qual que é o caminho que tem que se seguir. Então tem que sentar e ouvir, às vezes com muita humildade, e pensar, putz, eu acho que eu não vou concordar em nada com esse cara, mas tem que sentar e ouvir, fazer o quê? E às vezes a pessoa pode te convencer. Acho que esse foi um dos maiores ensinamentos assim, da política, foi me tornar um pouco mais tranquilo, um pouco mais humilde para ouvir e ver o que a gente tem para chegar em conjunto, chegar em consenso. Às vezes tu vai chegar num meio termo que tu não gosta tanto, o teu adversário não gosta tanto, mas pelo menos tu consegue chegar num caminho para sair do lugar, né? E não ficar parado, travado, brigando, né? Por algum motivo que às vezes é pequeno. Bacana. Giuseppe, obrigado. Valeu. Teu recado final aí para quem está nos acompanhando. Olha, meu recado final ano que vem a gente vai ter essa eleição, que vai ser muito importante. Eu espero que nós tenhamos um bom prefeito para o futuro da cidade, né? Que nós tenhamos uma pessoa que pensa para frente e não pensa o que já fez lá no passado, o que aconteceu lá no passado. E eu tô, novamente, que disse, né, humildemente me colocando à disposição para poder, talvez, fazer esse trabalho, caso tenha, né, uma boa aceitação da população. Certo? Giuseppe Riesgo, participando aqui do nosso podcast Papo de Grande. Acompanhe nas nossas plataformas esse convite para você aí acompanhar nas plataformas do Grupo Diário e até a próxima. Valeu! Papo de Grande. Temporada Prefeituráveis para Santa Maria 2024. Parceria comercial Cassisme, De La Páscoa, CRVR, Santa Maria Ambiental.